Olá, pessoal, saudações. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre sobre a quinta rodada do Campeonato Tocantinense. Mais duas rodadas e já tem clube classificado. Dois times estão classificados matematicamente para a próxima fase do Campeonato Tocantinense. E tem o rebaixamento, tá tudo em aberto. Tem dois ou três times que ainda brigam para ser rebaixados ou não do Campeonato Tocantinense. Muita coisa pode acontecer nas duas próximas rodadas do campeonato e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Cara, antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho. Vem fazer parte do SPT Esportes, o canal de esportes que mais cresce da nossa região. Gente, com o resultado que aconteceu nessa rodada, né, o empate ontem do União e do Tocantinópolis, aliás, o pior jogo do Tocantinense até agora foi o empate do União contra o Tocantinópolis. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Capital perdeu, né, pro Interporto. O Interporto venceu a primeira, o Capital ainda não venceu nenhuma. Então a situação do Capital é complicada também. O Interporto dá uma respirada ainda por aparelhos, mas respira. Gurupi mais uma vez não conseguiu vencer em casa, empatou em casa com o Bela Vista. Bela Vista conseguiu um ótimo pontinho lá contra a equipe do Gurupi e o Tocantins folgou, né? Pegaria o Palmas. Como é que tá a situação da tabela neste momento? Tocantinópolis tem 13 pontos, 5 jogos, 4 vitórias e um empate. O Bela Vista tem 11 pontos, 6 jogos, já contando de Palmas, né? 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Tocantins nesse momento tem 9 pontos em 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. Lembrando que o Tocantins deve perder 3 pontos. Eu vou fazer a minha projeção considerando que o Tocantins vai perder 3 pontos lá por ter escalado o jogador com o terceiro cartão amarelo. Gurupi tem 8 pontos, 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Capital tem 6 pontos, 5 jogos, 1 vitória, que é contra o Palmas, né? Tecnicamente não ganha de ninguém. 3 empates e uma derrota. O União tem aí 4 pontos, né? 1 vitória, né? 2 vitórias com a do Palmas, mas perdeu os pontos. 2 empates e uma derrota, né? Tem 4 pontos. E o Interporto tem 3 pontos. O Interporto e o Bela Vista só jogam mais uma vez no campeonato, né? Essa próxima rodada o Interporto folga, vai jogar só na última, e o Bela Vista vai folgar na última rodada. Confirmando o julgamento do Tocantins, vai ser só na semana que vem, né? O Tocantins perdendo os pontos, e deve perder, deve confirmar pela escalação regular, seguir a tendência do tribunal, não tem muito o que analisar. O Bela Vista e o Tocantinópolis já estão na próxima fase do Campeonato Tocantinense, porque com o Gurupi com 6, com 8, com Tocantins e Capital com 6, como Tocantins e Capital se enfrentam nessa próxima rodada, só um dos dois podem fazer 11 ou mais pontos, que é a pontuação do Bela Vista. O Gurupi pode chegar ainda a 14 pontos, pode ficar em segundo colocado se vencer as duas. Então a situação do Bela Vista nesse momento, o Bela Vista está classificado matematicamente, claro, confirmada a punição ao Tocantins, mas deve confirmar, enfim, o Bela Vista conseguiu a classificação. Bela Vista que enfrenta o Tocantinópolis no próximo domingo no estádio Ribeirão. O jogo do Bela Vista contra o Tocantinópolis é um jogo difícil, né? Fazer pontos lá. Não sei, o Tocantinópolis não deve poupar jogadores, ou se tiver algum com cartão, alguma coisa assim, mas a situação é muito complicada. Até porque é o seguinte, né? Se o Tocantinópolis perder para o Bela Vista, por exemplo, o Bela Vista assume a primeira posição do campeonato, né? E aí vai ter um mando para decidir lá no Angico, onde o Bela Vista vem conseguindo bons resultados, conseguindo se impor no campeonato. Aliás, o Bela Vista, para mim, já disse aqui, até agora, junto com o Tocantinópolis, o melhor futebol, o Bela Vista, o segundo melhor futebol do campeonato tocantinense. Vamos falar um pouquinho do União e do Tocantinópolis, o pior jogo do campeonato, cara. A gente tem que descobrir o que acontece com o União. União, mais uma vez, tem o segundo plantel mais caro do campeonato tocantinense. O ano passado era o segundo plantel mais caro. E não consegue, se a gente juntar os 11 jogos do campeonato passado, mais os 4 jogos até agora, 5 jogos, desculpe,
do União até agora, não, desculpa, 4 jogos, né? Cara, tomando tudo tem um ou 2 jogos. Cara, não tem 2 jogos que o União jogou bem na Série A do Campeonato Continense. Aquele jogo pode dizer, nossa, esse jogo é. Cara, é difícil, né, cara? Eu não sei se é porque treina no Mirandão e aí os jogadores têm dificuldade, mas o União ontem foi sofrível, né? Os reservas do Tocantinópolis também foram sofríveis, mas a gente entende que as reservas não estão acostumados a jogar junto. O plantel dos reservas do Tocantinópolis não tinha um ou 2 jogadores, acho que um jogador só que tinha jogado no ano passado, então era desentrosado o time do Tocantinópolis. E o do União, cara, o time do União inexistiu, teve 2 lances no jogo, uma bola na trave muito linda do Rick Senna, é verdade, mas não foi numa jogada trabalhada. O União não consegue trabalhar a bola, não consegue chegar tocando a bola, enfim, não precisa se dar o caso do União, que há quase 2 anos não consegue ter uma boa partida, uma partida daquelas de dizer, não, o time tá jogando bem. É na base do chutão, do lançamento, enfim. Cara, a única coisa que eu levo aqui é que treinar no gramado do Mirandão acaba desacostumando os jogadores a tocar a bola, porque ontem deu para ver mais uma vez que o Mirandão não tem condições profissional, o gramado é muito ruim e acaba dificultando, claro, para os 2 times. Tanto é que quando o Tocantinópolis botou 3 titulares no final do jogo, começou a ter clareza de chances, né? Enfim, mas, enfim, um bom resultado para o União, né? Péssimo porque foi empatar em casa, mas empatou com o Tocantinópolis, né? Conseguiu um pontinho, ninguém conseguiu ponto até agora com o Tocantinópolis. Mas, enfim, a situação da tabela do União se complica. Porque com a vitória do Interporto, nesse momento o Capital tem 6 e o Interporto tem 3. São os times que estão um na frente e um atrás do União. Porque o União, se vencer os 2 jogos, vai a 10 pontos e pode sonhar ainda com alguma dificuldade de classificação. Precisa de muitos resultados para conseguir a classificação. Mas pode sonhar. Mas em contrapartida, por exemplo, se o União não vence, o que não é um resultado, pelo futebol que o União vem jogando, não é um resultado assim, extraordinário, empatar com o Gurupi em casa, por exemplo. O União vai com 5 pontos para o último jogo, o Interporto com 3, por exemplo. Se o Interporto vencer no General Sampaio, pode passar a União, vai a 6 pontos, União com 5, e aí a União seria rebaixado. Então, para fins de rebaixamento, a União é obrigado a vencer o Gurupi na próxima rodada. É um jogo de vida ou morte, não pela classificação. Lembra que eu falei? Tanto faz jogar por um ou por outro. O jogo é de vida ou morte para o União, porque se o União não vencer o Gurupi, o União corre sério risco de rebaixamento. Por que eu digo sério? Porque o Interporto jogou bem, com 1 a menos contra a equipe do Bela Vista, lá em Angico, coisa que o União não viu a cor da bola. E hoje o Interporto foi melhor que o Capital o jogo todo, mereceu a vitória. O Capital teve um jogador a menos e tal. Alguns momentos o Capital conseguiu tocar a bola e surpreender, mas no geral o Interporto fez uma excelente partida contra o Capital, e o Interporto tá jogando mais bola do que o União nesse momento. Claro que um jogo é um jogo só, pode acontecer, mas no General Sampaio, que deve estar lotado, o Interporto uma vitória escapa do rebaixamento, então o União precisa sair, precisa fugir desse cenário para poder sonhar com qualquer coisa. Então tem que vencer o Gurupi, porque se não vencer o Gurupi é trágico para o União, trágico mesmo, porque na próxima rodada se enfrentam Capital e Tocantins. E aí, esse é o grande detalhe, né? Porque um dos 2 deve ficar pelo caminho. Não vai ter a punição do Tocantins contabilizado, mas, por exemplo, quem vencer esse jogo entre Capital e Tocantins acaba tendo dando um passo para a classificação, né? O Capital não venceu nenhuma, o Tocantins já venceu, enfim, então se empatar, os 2 vão a 7, então também complica a vida do União, se quiser sonhar com uma classificação. Mas o que acontece, gente? O que é interessante nisso? O Gurupi que vai enfrentar a União nessa rodada, na próxima rodada, o Gurupi pega o Tocantins em casa. Então o Gurupi vai jogar de sangue doce no Mirandão, porque o Gurupi vem para jogar, claro que não é jogo jogado lá contra o Tocantins, mas ele vai ter oportunidade em casa de jogar a classificação. Então o Gurupi vai especular. O Gurupi vai vir para fazer um ponto aqui contra a União
enfim, vai e um ponto contra a União do Gurupi, dá um empate lá contra o Tocantins, já classifica ele, porque aí vai a 10 pontos, aí, enfim. Então a situação é essa, né? Já na próxima rodada, o Tocantins e o Capital vão pro desespero, né? Provavelmente quem perdeu o jogo tá fora de qualquer chance. O Capital ainda joga contra o Tocantinópolis na última rodada e o Tocantins vai jogar contra a equipe do Gurupi. Vai jogar em casa, o Capital, enfim, o Capital também vê a chance de classificação a diminuir, né? Mas entre Tocantins, Capital e União, um deles deve classificar, porque eu acredito que o Gurupi dificilmente não classifica. Até porque o Gurupi tá numa boa pontuação. Nesse momento, se tirarem os pontos da equipe do Tocantins, o Gurupi é o terceiro colocado. Eu acho que o Gurupi deve fazer no mínimo um ou 2 pontos, e isso eu acho que já garante pro Gurupi. Por exemplo, se empatar contra o União já não passa mais, e aí tem 9 pontos, aí o Tocantins seria obrigado a golear a equipe do Gurupi lá no Resendão. Então, nem vencendo não tiraria a vaga do Gurupi. Então, a situação do Tocantinense é essa. Certo, gente? O vídeo ficou longo, mas é assim mesmo. Faz parte aí do métier. Gostou ou não gostou? Deixe seu comentário, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo sobre o Tocantinense 2023. Fui!